CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Querido Alfredo, show, acho que o teu som está fechado, acho que foi você que fechou. Pronto. É com você, a Nisa também. Nisa, vamos descer e vamos deixar o Alfredo à vontade. Alfredo, você está na sua casa. À vontade, isso. Luiz, um beijo no teu coração, Luiz. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz do Mestre Jesus seja em nossas casas, seja em nossas casas espíritas, em nossos lares, e que também seja em nossos corações. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento à oportunidade que a Casa Espírita Ilha de Paquetá nos dá de estarmos aqui e conversarmos um pouquinho sobre doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar um tema que normalmente, nesse período do ano, a gente tem ele como o principal assunto, né? Principal assunto. E deveria ser o ano todo. E essa é a proposta do nosso trabalho, de nós passarmos a entender que esse chamado Setembro Amarelo possa ser de janeiro a dezembro amarelo nas nossas ações, nas nossas propostas de socorro, de alento, de restabelecimento, de encorajamento a todos os nossos irmãos que, por alguma razão, estejam pensando em tirar a própria vida, a vida do corpo físico, através do suicídio. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Nós repetimos, agradecemos então a oportunidade que a Casa Espírita Ilha de Paquetá nos dá de estarmos aqui conversando. Nós vamos começar então, nós trouxemos um material em PowerPoint, na verdade é a primeira vez que nós vamos estar fazendo, então tenha um pouquinho de paciência com qualquer deslize que ocorra, porque sempre há uma primeira vez, né? A gente vai se acostumando nesse período de afastamento social, onde os trabalhos, as exposições, elas passaram a serem feitas de maneira virtual, e aí a gente vai se acostumando com esse trabalho, essa ferramenta que nos possibilita fazer com que o trabalho continue da divulgação da doutrina, o trabalho de encorajamento, como falamos anteriormente. Pode passar aí, o Ricardo, por favor. Para nós falarmos, então, na verdade, desse tema, primeiro a gente inicia lembrando Jesus nas suas palavras constantes do capítulo 11, versículo 28 de Mateus, que Jesus, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente deve, no nosso dia a dia, é uma sugestão que a gente tenha no nosso dia a dia esse encorajamento de Jesus a todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Venham a mim que eu vos aliviarei. Quando a gente diz isso, a gente está abrindo um leque, não para a doutrina espírita, mas para todas aquelas religiões cristãs que têm no Cristo esse modelo, esse norte de ações, norte de comportamento. Jesus, ele é esse amigo inseparável de todas as horas e que, com essa fala, ele nos encoraja e nos diz o seguinte: eu estou aqui do lado, venha cá, que eu estou perto. Então, nós não estamos abandonados. Então, é uma percepção que nós precisamos ver. Provavelmente, pode ser até que tenhamos alguns dos senhores ou senhoras sintonizados nessa live, nesse estudo, que não tem nenhum problema.
Mas eu acho difícil, porque esse mundo é um mundo de provas, de expiações, os problemas mais complicados, outros mais tranquilos, mas todos nós temos essas sobrecargas, essas dificuldades de convivência, essa dificuldade de soluções para o enfrentamento dos nossos desafios, muito mais do que problema. Então, a gente tem em Jesus esse irmão que diz para a gente: se estáis cansados, sobrecarregados, angustiados, desesperançados, eu vos aliviarei. Então, é uma primeira assim, mensagem que a gente vai ter em nós, no nosso dia a dia, principalmente naquele momento em que estivermos enfrentando esses desafios em nossas vidas. Passa, o Ricardo, por favor. Então, esse aqui é o nosso tema de hoje. Vida, uma luz que não se apaga. Suicídio jamais. Vida, nós fomos criados, é essa luz, ela não se apaga. Quando a gente se remete ao suicídio, é a morte do corpo físico, mas a vida, ela não acaba. Vida, morte não é contrário de vida, como falamos. Morte é contrário de nascimento. A gente nasce e imediatamente após o nascimento, começamos a morrer, a falecer. Isso é o falecimento. Mas a vida, ela é essa luz que realmente ela não se apaga. E esse mês, nesse Setembro Amarelo, ele, na verdade, ele teve início lá atrás, no ano de 1994, quando um rapaz, né? Um rapaz, Mike M., é uma história que a maioria das palestras sobre esse tema, essa história é contada. Então, essa campanha do Setembro Amarelo, ela começou lá atrás, no ano de 1994, nos Estados Unidos, quando um jovem, Mike M., filho de Dali M. e Darlene M., ele se suicidou. Era um jovem, se suicidou aos 17 anos de idade. Conta os fatos que esse jovem era um jovem muito caridoso, um jovem muito bom, e gostava muito de mecânica, né? E ele tinha um carro, ele ganhou um Mustang 68 e reformou esse Mustang todo com as suas habilidades mecânicas e pintou ele de amarelo. Então, na verdade, esse rapaz, o Mike M., ele era conhecido junto aos seus amigos na localidade onde morava como o Mike do Mustang amarelo. E ele veio, né, a se suicidar, tirou a própria vida física. Infelizmente, aqueles que conviviam próximo a ele não perceberam esses sinais de suicídio, esses sinais que às vezes eles estão patentes e a gente não percebe. Só depois que o fato se realiza é que a gente vem a perceber esses sinais. Mas o jovem, ele se suicidou e no seu sepultamento, quando o seu corpo estava sendo sepultado, os seus amigos, eles confeccionaram cartões com um lacinho de fita amarela para poder simbolizar exatamente a cor que ele pintou o Mustang, da qual ele era conhecida. Então, cartões com lacinho amarelo e ali tinha um telefone e constava a inscrição: se você precisar, peça ajuda. Se você precisar, peça ajuda, e ali um telefone. E esses cartõezinhos, eles foram, as pessoas que estavam no sepultamento do Mike, pegavam esses cartões e levavam. E se espalhou pelos Estados Unidos muito rapidamente. E essa história, ela foi sendo reproduzida pela mídia, pela imprensa, e ficou muito conhecida por conta exatamente disso. Então, essa é a origem do Setembro Amarelo, por conta desse jovem americano. E tanto é que em 2003 a OMS, a Organização Mundial de Saúde, instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. No Brasil, no entanto, o próximo, o Ricardo, por favor. No Brasil, na verdade, o Setembro Amarelo, ele data de 2014, né? Que foi, na verdade, uma campanha iniciada aqui no nosso país pelo CVV, o Centro de Avaliação da Vida, pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina, e ainda
pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esses 3 órgãos, eles iniciaram, então, a partir do ano de 2014, essa campanha de Setembro Amarelo, trouxe para o Brasil a instituição dessa campanha. O próximo, Ricardo. Mas o CVV, em realidade, ele existe... Não, volta. Vai falar do CVV, por favor. Isso. O CVV, em realidade, ele é anterior a essa campanha de 2014. O CVV, ele foi fundado em São Paulo, né? Em São Paulo, o Centro de Valorização da Vida, em São Paulo, no ano de 1962, né? Que é uma instituição, uma associação civil sem fins lucrativos, que disponibiliza um telefone para que as pessoas que estejam com problema de depressão, com dificuldade de resolver as suas questões, que queiram conversar com alguém, pega o telefone e disca. Eu vou mais à frente falar bem, mas o número é 188. Esse número se alterou, não era esse o número anteriormente, mas hoje é o 188. Mais à frente eu vou reforçar esse telefone. E a gente, de qualquer telefone público, de um orelhão, nem sei se tem mais orelhão, né? Que acho que hoje em dia nem tem mais. Mas todo mundo tem um celular. Então, no celular ou no telefone fixo, você disca 188, 24 horas, e alguém do outro lado da linha vai estar pronto para te ouvir. Né? É um apoio, para te dar o apoio emocional que você esteja precisando. Então, é esse número, 188. O próximo. Esse folder que está assim acima do slide à esquerda, falando abertamente sobre suicídio, é um folder do Centro de Valorização da Vida que traz algumas informações sobre o suicídio. E ele começa com essa informação, que é um estudo realizado pela Unicamp, que 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar cabo da própria vida. Então, essas informações são informações técnicas, né, sobre estatística. O próximo. Segundo ainda essas estatísticas, os homens são os que mais se suicidam, mais tiram a própria vida. No entanto, são as mulheres que tentam mais vezes, porque, de uma maneira geral, o método de suicídio utilizado pelos homens são mais incisivos, são mais severos do que as mulheres, mas as mulheres tentam mais. E um dado importantezinho da estatística, muito relevante, é que homossexuais, bissexuais, transexuais, todos esses irmãos e irmãs que traz alguma conformidade na sua área genésica, eles têm um índice muito alto de suicídio. E é importante essa colocação estatisticamente desse folder do CVV. Por quê? Porque as nossas casas espíritas, as nossas igrejas, junto às nossas famílias, nós temos companheiros que trazem essa situação de homossexualidade, bissexualidade, e há muita discriminação, muito preconceito com esses irmãos. Então, é preciso que haja um combate ao preconceito, que haja um combate à discriminação dessas situações, desses irmãos, porque isso faz com que eles fiquem isolados, eles se isolem. E a gente sabe as dificuldades que ocorrem nas famílias de se compreender uma situação dessa, né? O próximo. E olha só esse dado de estatística que a gente fica com o coração apertadíssimo. Aqui, no nosso país, 32 pessoas morrem por dia vítimas de suicídio, ou seja, uma pessoa se suicida a cada 45 minutos. Nós estamos aqui conversando sobre essa temática, sobre a prevenção do suicídio, sobre vida, uma luz que não se apaga, suicídio jamais. Estamos aqui conversando, mas do momento que nós iniciamos o estudo na Casa Espírita Ilha de Paquetá, ao término desse trabalho, uma pessoa terá tirado a sua própria vida no nosso país. Isso aí é o que aponta
a estatística. Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de se preocupar com isso, de cada um de nós arregaçar as mangas e tentar quebrar, tentar diminuir essa estatística. É uma responsabilidade não só das autoridades sanitárias, mas uma responsabilidade individual de cada um de nós. O próximo. Esse suicídio, né, ele também, o Foden também traz uma revelação muito interessante, que a medida preventiva que tem maior eficácia é exatamente a educação. É preciso parar de ter medo de falar sobre o assunto. Há bem pouco tempo atrás se achava que não se deve tocar nesse assunto, porque quanto mais você toca no assunto, você parece que desperta as pessoas, você atrai as pessoas para essa prática. Na verdade, é uma comprovação. Isso é exatamente o contrário. Então, a educação, é preciso não ter medo de falar sobre essa temática. É preciso que a gente possa e devamos falar sobre esse tema. O próximo. Então, esse gesto de autodestruição, ele traz implicações sociais gravíssimas. O próximo. De cada suicídio, segundo ainda esse Foden, que são pesquisas, né, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Então, dá para a gente imaginar, então, na prática do suicídio, quando uma pessoa se suicida, aquelas pessoas de sua convivência, seus parentes, seus pais, seus filhos, irmãos e os amigos são severamente impactados. E há casos, né, nós temos isso muito, temos conhecimento, tratamos dessa questão muito diretamente, pessoas que nos procuram nas nossas casas espíritas, nas igrejas, da mesma forma, com familiares que tiveram um ente querido seu que desencarnaram através da prática do suicídio, que as pessoas ficam se perguntando, as pessoas não conseguem entender por que dessa ação, por que da prática desse ato. E isso traz depressão, traz enfermidade de tudo que é ordem física, ordem psicológica, ordem emocional. Então, essas implicações sociais, elas estão presentes também na prática do suicídio. O próximo. Kardec, ele trata essa questão do suicídio em 15 perguntas de O Livro dos Espíritos. Vai da 953 até 957. Nós trazemos somente duas, essa e uma outra. Nessa pergunta, 953, para aqueles irmãos que estão na sala que não são espírita, o Livro dos Espíritos, né, foi organizado por Allan Kardec e ele é composto de perguntas e respostas. Kardec faz os questionamentos e os espíritos superiores respondem sobre aquela temática abordada por Kardec. Então, na questão de número 943, Kardec pergunta aos espíritos superiores de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, quer dizer, justificáveis, que se compreenda, se apodera de certos indivíduos. Então, de onde nasce esse desgosto da vida? Quais são os motivos? O que causa esse desgosto? E os espíritos superiores nos respondem. O próximo. Eu só resumi a resposta, porque é nisso que a gente vai trabalhar. Então, o desgosto da vida, que sem esse motivo aparente, sem motivo justificável, se apodera do indivíduo, é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. O próximo, ociosidade, né? Você não ter nada para fazer,
você não ter problemas para resolver. Segundo os estudos, os países mais felizes do mundo são onde o índice de suicídio é mais alto. Dá para a gente conseguir compreender isso? Kardec faz uma pergunta sobre o desgosto, como se o desgosto da vida, como se os problemas, o desafio, fosse a causa desse suicídio, e os espíritos, no seu primeiro efeito, ele fala da ociosidade, ou seja, você não ter ocupação, não ter o que fazer. Se a gente parar para analisar, essas clínicas de recuperação de pessoas com depressão, uma das técnicas utilizadas é a terapia ocupacional, é dar ocupação, se ocupar. Então, essa ocupação, ela é importante, ela combate esse desgosto. Eu trouxe aqui uma estatística, só para vocês terem uma ideia, os países como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Canadá, Suíça e por aí vai, são países cujo índice de suicídio é altíssimo. Qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que, na verdade, quando a gente tem um problema para resolver e a gente se debruça em cima desse problema em busca de uma solução, em busca de solução a esse desafio, nós estamos, de alguma forma, sendo protegidos pelo combate a essa ociosidade. Estamos nos mobilizando para uma solução. A mobilidade para uma solução ela é importante. Ainda a estatística diz que a felicidade de alguém seria um fator alto de risco para as pessoas de baixa autoestima. Ou seja, você vê uma pessoa feliz e você não é feliz, e a sua autoestima ela é baixa, você é um suicida em potencial. É preciso estar vigilante, estar atento. Próximo. Falta de fé. A falta de fé é a gente realmente entender que o problema que nós estamos passando, a dificuldade que estamos tendo, não tem fim, não tem solução. E quando a gente acha que não tem solução, a gente acaba faltando essa crença, essa fé, falta acreditar que aquilo ali vai encerrar. Precisamos, sim, nessa religiosidade, se apegar às nossas crenças de religiosa. A religião tem um papel fundamental nesse momento. Ela estimula a nossa fé, ela faz com que a fé cresça, e a fé em alta, ela é um combate também ao desgosto da vida, ao suicídio. O próximo. E, por fim, a saciedade, né? A saciedade. Quando a gente realmente tem tudo, como acabamos de falar, né, sobre a questão desse país, a gente acaba também se deixando levar. Tem tudo, você não tem nada para resolver, e é a comprovação, na verdade, dessa trilogia, a ociosidade, a falta de fé e a saciedade como devendo ser evitada, porque ela causa, sim, ela dá origem a esse desgosto da vida. E o suicida? O suicida, né, qual é a primeira decepção que o suicida tem? Kardec pergunta isso. O próximo, na questão 154 do Livro dos Espíritos. Né, ele, como a gente colocou aqui, então, a OMS, o índice de suicídio é maior nos países mais felizes. O próximo. Na pergunta 154 do livro Consolador, é perguntado a Emmanuel o seguinte, que é um livro, que esse livro, o Consolador, é uma psicografia do saudoso Franciscano Xavier pelo espírito de Emmanuel. E ele pergunta o seguinte, quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Olha o que Emmanuel responde. O próximo. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que não se extingue com as transições da morte do corpo físico.
a gente, quando o corpo físico ele falece, mas nós continuamos vivos, não resolvemos os nossos problemas, descobrimos que, além daqueles problemas que nós tínhamos e que não foram resolvidos, nós adquirimos outros problemas e acabamos aumentando a nossa carga de problemas, de situações a serem resolvidas. As nossas reuniões mediúnicas, o próximo, nos nossos trabalhos mediúnicos, nós temos esses ensinamentos e essas revelações nos traz bastante reflexões. Normalmente se dirigindo àquele irmão que está nos assistindo, que não é espírita, né? Nós temos o nosso trabalho mediúnico e os médios, através da psicofonia, através da manifestação dos espíritos que voltaram ao mundo espiritual pela prática do suicídio, eles nos relatam a situação desgraçada em que se encontram, o sofrimento que estão passando. Alguns deles relatam que sentem horrores devido exatamente à prática do suicídio. Esse textozinho aí embaixo, a gente encontra ele no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 17, que são uma colocação de Kardec, né? Que o Espiritismo apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos a situação desgraçada, sofrida em que eles se encontram. E ainda há consequências para outras vidas. O próximo. Nós somos reencarnacionistas, né? Voltamos ao mundo espiritual. Quando voltamos ao mundo espiritual através da prática do suicida, nós comprometemos, nós somos essa trilogia, espírito somos nós, né? Corpo espiritual ou perispírito é um corpo que dá origem ao corpo físico. Esse corpo de carne que a gente está tocando, ele é fruto de um modelo organizador biológico. E esse modelo organizador biológico, ele se altera com as nossas ações e também com as nossas omissões. Então, a prática do suicídio numa encarnação vai gerar o sofrimento da vida espiritual e com toda a possibilidade futura, em futuras reencarnações, um corpo físico danificado, com sequelas, muitas das vezes, desde o seu nascimento, em muitos casos. Então, é esse organizador biológico. E isso é importante, a gente ter essa consciência, a gente poder compreender esse mecanismo de sofrimento, mecanismo de consequências físicas que a gente acaba trazendo. E nós, será que a gente faz alguma coisa para estimular a prática do suicídio? É o que nós vamos ver no próximo slide. O próximo. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 16, ele coloca assim, ó: a propaganda das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E Kardec, ele continua: e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Será que nós temos algum comportamento de fazer uma propagação, divulgar uma doutrina materialista, ou seja, aquela que simplesmente se preocupa com a parte material, sem nos preocuparmos com a parte de continuidade da vida, de imortalidade? Vamos ver o próximo slide, se a gente faz alguma coisa nesse sentido. Toda vez que se diz assim, ó, não vejo a hora de tudo isso acabar. Ó. Morreu, acabou. Só vou ter sossego depois que eu morrer. Morreu, descansou. Qualquer uma dessas frases, ou nesse sentido que venhamos a pronunciar, estaremos, sim, propagando uma doutrina materialista. Quando a gente diz assim, e às vezes a gente faz isso sem ter essa noção. Às vezes nós temos um companheiro, uma companheira que está internado no hospital há vários dias, está em coma ou passando dificuldade,
e a pessoa vem a desencarnar. A gente chega perto daquele ente querido, você é meu irmão, minha irmã, ainda bem que o nosso irmão descansou, associando descanso à morte. O que a gente quer? Não é descansar? A gente passa o ano, esse ano não foi nem o caso, né? Mas a gente passa o ano sabendo quais são os feriados que vão cair na segunda-feira ou que vão cair na sexta-feira para a gente emendar final de semana. Agora não, a gente já quer feriado na quinta e na terça, que aí na quinta a gente enforca a sexta, ou na terça a gente enforca a segunda. A gente quer ficar em casa. Nesse ano, para quem gosta de enforcar feriado, quem gosta de feriadão, está todo mundo trabalhando de casa, fazendo as coisas de casa. E a gente está doido para voltar a trabalhar. Não é ruim a ociosidade, a gente não quer voltar às atividades, não quer voltar aos trabalhos, e a gente associa, então, morreu, descansou, a gente associa descanso com morte. Se descanso está associado à morte, o que vamos associar à vida? O trabalho. Né? E a gente conta nos dedos quando é que vamos nos aposentar. Então, toda vez que a gente tiver esse comportamento de estímulos, achando que se morrer vai acabar tudo, não vejo a hora de tudo isso aqui terminar, estou com vontade de sumir dessa vida. Toda vez que a gente diz isso, a gente sim, de maneira mesmo que inconsciente, estamos fazendo propagação, estamos propagando doutrinas materialistas e seremos, de alguma forma, responsabilizados por isso. Ah, Alfredo, eu não sabia, mas agora já sabemos. Já sabemos que não podemos ter essas frases, essas assertivas de desestímulo, que, na verdade, desestímulo da vida. Então, isso é uma responsabilidade, é um compromisso nosso. E, às vezes, a gente fica se perguntando, mas por que fulano se suicidou? O suicida, ele traz já o perfil suicida, às vezes, de outras vidas. Há espíritos que reencarnam e se suicidam seguidamente em vidas sucessivas, várias reencarnações, esses irmãos se suicidando. E qual é o motivo? Lembra lá, a gente falou ociosidade, falta de fé, saciedade? Mas tem mais. O próximo slide. Na verdade, não importa os motivos. Kardec traz essa reflexão para a gente ainda no capítulo 5, item 15, quando ele diz assim, é incontestável que tem ele, né, o suicídio, sempre por causa de um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhes apontem. A pessoa, quando tem o ser, o homem, a mulher, quando tem esse perfil suicida, ele se suicida porque desmanchou o noivado. Ele se suicida porque a namorada terminou com ele o namoro. Se suicida porque está desempregado. Se suicida porque não consegue maneiras de sanar suas dívidas, as suas contas. Então, a mesma questão de, seja lá qual for o motivo, para uma pessoa que combateria essa tendência suicida, em outro, aquele irmão que traz com ele esse reflexo ainda de vidas anteriores, ele acaba sendo esse suicida em potencial. E é importante que a gente escute aquele irmão, aquela irmã. O suicida, ele pede ajuda, gente. O próximo. O suicida, ele pede, ele clama por ajuda. Ainda estatística do Folden. Segundo esse Folden do CVV, a pessoa que está numa crise suicida se percebe sozinha, isolada. Com toda certeza, esse tema que nós estamos abordando, a gente passa na nossa mente, a gente se recorda de pessoas nossas, de entes queridos, de amigos, de companheiros, de parentes que praticaram suicídio. Então, essa pessoa se sente isolada, sozinha, mesmo que às vezes não pareça.
E se um amigo, uma pessoa, um parente se aproximar e perguntar essa pergunta, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa, de repente, ela pode se sentir aberta naquele momento e querer desabafar. Essa frase, gente, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Se a gente sai de casa para trabalhar e a gente vê a vizinha com cara de choro, a vizinha com as lágrimas nos olhos, a gente não pode apressadamente dar continuidade no nosso caminho ao nosso trabalho. Pergunta, faz a pergunta. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Há alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? É importante isso. A gente não tem mais o direito de passar por uma pessoa na rua e ver essa pessoa cabisbaixa num canto, no muro, nas paredes, encostada num canto de um supermercado e não perguntar. Mesmo que a pessoa não queira ajuda, mas a gente tem que perguntar isso. Porque às vezes, naquele momento, às vezes nós somos instrumento de Deus, instrumento da espiritualidade superior para passar por aquela pessoa e fazer essa pergunta. Meu irmão, minha irmã, tu está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que você está precisando que eu possa fazer para ajudar? Está tudo bem contigo? Isso a gente tem que fazer. A gente tem que fazer porque faz parte disso, essa disponibilidade de ouvir o próximo. Encontrar alguém, olha só esse fone no CV, como é que ele é preciso. Encontrar alguém que tenha disponibilidade para ouvir e compreender os sentimentos suicidas fortalece as intenções de viver. Aquela pessoa que está acabrunhada ali no canto, pensando besteira, e alguém chega perto dela, às vezes um parente, um amigo, ou às vezes tão desconhecido. Ô, meu irmão, tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem contigo aí? E aí a gente vai ver, né, que essas pessoas, na realidade, elas correm menos risco de suicídio. Próximo. As pessoas correm menos risco de suicídio quando aceitam ajuda. Então, a gente temos os dois lados. Estamos passando por alguém, vimos alguém com os olhos lacrimejados, aparentemente num sinal de que necessita de ajuda, precisa de alguém que a ouça, e a gente se aproxima e pergunta: alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? Está precisando de ajuda, minha irmã, meu irmão? E temos o outro lado. Se nós agora somos essas pessoas que estamos precisando de ajuda, aí estamos acabrunhados, alguém se aproxima da gente e faz esse questionamento: não, tá tudo tranquilo, me deixa em paz, me deixa no meu canto sossegado, né? As pessoas que correm menos risco de suicídio quando aceitam ajuda. Então, se nós estivermos do outro lado, do lado daquele que está propenso a se suicidar, vamos aceitar ajuda, gente. Vamos. E existem alguns sinais de alertas. O próximo. Existem alguns sinais de alerta para a gente poder refletir sobre esse assunto. O próximo. Alguém do nosso dia a dia ali, da nossa convivência, que apresentar uma tristeza constante, profunda e incapacitante. Sabe aquela pessoa que vive triste e fala assim: pô, eu estou com uma tristeza dentro de mim, mas o que foi que houve? Por que você está triste? Não sei te falar, mas estou com uma tristeza e essa tristeza está me corroendo. Isso é um sinal de alerta. O próximo. Perda de interesse, desânimo. Sabe aquela pessoa que está desanimada? Pessoa que não tem interesse para nada? Diz: não, eu quero mais. Pô, vamos lá, a gente vai começar a novela que você gosta, está nos últimos capítulos. Não, essa novela está muito chata, não vou ver essas coisas, não. Você não tem interesse por nada. A pessoa perde o interesse por aquelas coisas que normalmente ela gostava. Então, quando a pessoa começa demonstrar desinteresse e desânimo por alguma coisa, por algum ponto que ela gostava,
é um sinal de alerta. O próximo, sentimento de inutilidade. Isso é patente. A pessoa, às vezes, fala, ela verbaliza, gente, eu sou mesmo um inútil, ninguém precisa de mim, se eu morrer, não vou fazer falta a ninguém. Isso é você sentir, a pessoa se sentir inútil, não tem utilidade para nada. Esse sentimento de inutilidade é um sinal de alerta. O próximo, isolamento. A pessoa começa a querer se isolar, as pessoas começam a buscar tentar ajudá-la e ela começa a querer ficar sozinha. Não quer mais frequentar aquela roda de amigo, tudo fica chato. E lembra o que a gente falou no slide anterior? A gente precisar aceitar ajuda. Então, se isolar não é a solução e para quem está observando, um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E a gente traz até essa questão do isolamento para a parte espiritual. Normalmente, os processos obsessivos, o que o obsessor faz, ele sugere que a pessoa se isole. Por quê? Porque, às vezes, o médium ele se isola e ele fica ali para o obsessor poder trabalhar a cabeça dele, os sinais, o pensamento, porque o obsessor atua no pensamento e ele fica bloqueado. Ele se isola das pessoas que, porventura, poderiam veicular alguma ideia, alguma sugestão para ele poder se socializar. Isso é uma preocupação. O próximo. Sentimento de vazio e irritabilidade. O vazio, já falamos, irritabilidade também é um sinal de alerta. Às vezes as pessoas, quando estão assim nessas questões, assim, ela se irrita com tudo. Tudo é motivo para a pessoa se irritar. Não estou me referindo àquelas pessoas que já são irritadas de nascença. Essa aí não vai ser um sinal de alerta. O sinal de alerta vai ser o dia que ela não se irritar, né? Porque tem companheiros que se irritam com tudo. Mas isso desde sempre. Não é a esse que eu estou me referindo. Mas uma pessoa normalmente tranquila, que de repente começa a se irritar com tudo, é um sinal de alerta. É para que a gente fique atento. O próximo. Uma drástica diminuição do desempenho no trabalho ou na escola, né? É um sinal de alerta, né? As coisas não estão rendendo do jeito que rendiam. A qualidade do seu trabalho, ela caiu. Você não consegue mais realizar com a qualidade que você antes tinha na realização dessas tarefas. Então, isso é um sinal de alerta, com certeza. O próximo. Distúrbios do sono. Insônia ou então dormir demais. Querer se deixar, mora na cama. De manhã não sai, o senhor sai para tomar café ou para comer alguma coisa, volta para a cama e deita. Então, esse distúrbio do sono é sim um sinal de alerta. É um sinal de alerta, sim. Né? Para a gente poder ficar antenado na situação. O próximo. Dificuldade para manter a higiene pessoal. Também não estamos nos referindo aos nossos jovens que estão na sala, que não se enquadram nisso, nos perdoe, né? Porque nós todos, a maioria de nós, ou somos, ou vamos ser, provavelmente nessa sala, ou somos, ou já fomos adolescentes. E a dificuldade com a higiene pessoal é terrível. Vou tomar banho hoje não. Não, que eu não fui na rua, hoje eu não saí, não vou tomar, hoje não preciso tomar banho, não. Fulano vai tomar banho. Isso é um sinal de alerta, né? Então, eu estou dizendo, repito, não estou dizendo aquela pessoa que, na verdade, o importante que esse sinal de alerta, a gente entenda como uma mudança de hábito, né? A pessoa que nunca gostou de se banhar, de fazer sua higiene pessoal, a pessoa não liga, a pessoa não se cuida, não se trata, a pessoa passa a se abandonar, ela não tem mais prazer de se manter a sua higiene. Né? E isso é, sim, um sinal de alerta. O próximo.
perda de apetite injustificada. Tá? É um outro sinal de alerta. Então, quando a gente nota a pessoa assim, não, eu hoje não vou almoçar, não, essa comida não tem gosto, né? Parece que eu estou comendo palha. Eu nunca comi palha, não sei se palha não tem gosto, mas parece que a gente está comendo palha, comida não tem gosto nenhum. Então, essa falta de apetite que não tem justificativa, porque você foi ao médico, fez a avaliação da sua saúde, não tem nada que justifique você não estar com apetite. Faltando apetite, não tem nada que justifique. É sim um sinal de alerta. O próximo. E, por fim, sentimento de culpa e de remorso. Tá? A culpa e o remorso não traz benefício a ninguém. Se a gente fizemos alguma coisa e aquilo ali teve como consequência alguma situação desastrosa e a gente fica se remoendo, querendo voltar o tempo atrás para fazer diferente, isso chama-se arrependimento. Se eu desejo que o tempo volte atrás para fazer diferente aquilo que eu fiz e que não deu certo, isso é arrependimento. Isso é um sinal bom. Mas você ficar se culpando, ficar com remorso, batendo no peito, minha culpa é minha máxima culpa, tudo isso só aconteceu porque eu fui imprevidente, ou a culpa é minha, vocês não têm culpa, a culpa é toda minha. Isso não traz nenhum benefício. Isso simplesmente só faz mal. O próximo. Então, esses sintomas, gente, que sugerem a necessidade de ajuda, necessariamente não quer dizer que se alguma das pessoas apresentar esses sintomas, que ela seja um suicídio em potencial, nem que ela vá se suicidar. Mas quer dizer, sim, que são sintomas que sugerem necessidade de ajuda. Esses sintomas, gente, eu não tirei da minha cabeça, não, tá? Eu peguei algumas informações desse mesmo folder do CVV, do Centro de Evolução da Vida, e alguns itens que estão listados pela Associação Médica Espírita do Brasil, né, de sintomas que sugerem necessidade de ajuda. Tá? Então, é uma sintomática para a gente refletir e observar ao nosso lado. E quando esses sinais de alerta surgem, procurar ajuda. O próximo, por favor. Tá aí, gente. Sinais de alerta, procurar ajuda. Que ajuda? O próximo. Primeiro, ajuda médica. Vai ao médico. Você está com um problema de depressão ou conhece alguém que tem depressão? Não basta simplesmente você tratar espiritualmente. O próximo, pode mandar o próximo, para a gente trabalhar junto. Então, aqui, os sinais de alerta, então procure ajuda. Ajuda o quê? Ajuda médica, ajuda espiritual. Geralmente, as nossas necessidades as duas coisas, é o binômio, ajuda médica e ajuda espiritual. Uma não substitui a outra. Importante, não adianta a gente estar com depressão, por exemplo, e vai para a casa espírita para fazer um tratamento espiritual. É bom e é útil. E a gente também precisa do tratamento médico, precisa ir ao médico, para o médico passar os antidepressivos. Por quê? A gente tem que trabalhar esse binômio. A ajuda, procurar ajuda espiritual, tratamento físico, tratamento médico. Por quê? A gente precisa entender, inclusive como no caso que a gente citou da depressão, a depressão é uma doença da alma, que tem consequência no organismo. Então, ou pode ser causada pelo próprio organismo. Então, a ajuda médica e a ajuda espiritual, elas se completam. Uma não substitui a outra, mas elas se completam. E também, o próximo, procurar exatamente família e amigos. Gente, se alguma sintomática de ajuda eu estou precisando, procure conversar com alguém. Chega perto do seu parente, perto daquela pessoa que é seu amigo, sua amiga, e converse com eles. Procure ajuda. O próximo. Nós falamos no Centro de Evolução da Vida, CVV, que é um telefone para a gente ligar
né, a 24 horas, quando a gente tiver com algum desses sintomas, tivermos com dificuldade. Qual é o número? O próximo. 188 é o número do CVV. Qual é o número? O próximo. 188 é o número do CVV. Qual é o número? O próximo. Para ficar gravado, esse número 188, todos os estados, todos os municípios, Distrito Federal, quer falar com o Centro de Valorização da Vida, está com dificuldade, pensando em suicídio, ou conhece alguém que está com essas ideias, forneça esse telefone, 188. 188, porque 90% dos casos são preveníveis. O próximo slide. De cada 10 pessoas que poderiam se suicidar, 9 podem ser salvas, podem ser prevenidos 90% do suicídio. O próximo. Gente, nós estamos aqui falando de suicídio, de prevenção do suicídio para aqueles que não se suicidaram. Mas nas nossas casas espíritas, nas nossas salas virtuais, nos nossos lares, existem espíritos que estão sintonizados conosco. Então não adianta eu falar, por exemplo, em tudo isso, toda dificuldade, toda sintomática para alguém que já se suicidou. Então, para o encarnado, tudo que nós falamos daqui para trás se aplica, mas não se aplica para o desencarnado, porque o desencarnado já sabe de tudo isso que a gente está falando, não tem nenhuma novidade para ele. Ele já sabe isso. Então, o que é que nós vamos falar para ele? O próximo. Para o encarnado, então, é o quê? É prevenção. Mas para o desencarnado não é prevenção, porque ele já se suicidou. Não é isso? Então, o que nós vamos falar para o desencarnado, que estão sintonizados conosco agora? O próximo. Consolação. Então, essa live, essa palestra, esse estudo, ele tem o caráter preventivo para o encarnado e tem um caráter de consolação para o desencarnado. Eles já sabem tudo isso. E eles estão. E vocês acham que a gente não tem os irmãos desencarnados próximos a nós? Eu vou falar para vocês, certa feita na nossa casa espírita, num trabalho numa reunião mediúnica, eu estava atendendo um espírito, né, manifestado numa médium, e uma médium que não tem conhecimento de rádio, e o espírito estava tentando, me perguntou, diz o espírito que estava, o espírito contando, né, que estava numa casa, e nessa casa o rádio estava ligado. E o rádio ligado, alguém no rádio falou de pluralidade dos mundos habitados. E ele começou a me perguntar o que era isso. O que era... Aí eu tive que explicar a ele que a pluralidade dos mundos habitados são as muitas vidas que tem nos muitos planetas. Então você vê só, o espírito ele veio para a reunião mediúnica na nossa casa fazer um questionamento de uma dúvida que ele teve numa outra casa que ele estava escutando rádio. Então, quando a gente escuta um rádio, quando a gente liga uma televisão, a nossa casa não tem só encarnado, não, gente. E isso é importante a gente saber isso. Por isso que nós estamos aqui agora, nessa live, nessa conversação, falar para esses irmãos que estão sintonizados conosco, através do nosso... Não só presencialmente não, mas eles estão, através da nossa mente, recebendo essas informações. E recebendo essas informações, eles saibam que serão consolados. O próximo é o caráter de consolação. Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, essa senhora é uma médium aqui de Valença, no Rio de Janeiro, já desencarnada, ela foi suicida em outras vidas. Ela tinha o hábito de pegar os jornais e ver o nome dos suicidas e orar por eles, tá? E orar por eles. E ela, nesse livro, ela conta a história do próximo, do romancista português, um escritor Camilo Castelo Branco, que tinha se suicidado. E ele fala, na verdade, nesse livro,
ele conta, ele fala sobre a existência do Vale do Suicida. O próximo, por favor. Ele fala exatamente nesse Vale do Suicida, onde pessoas sofriam, onde os suicidas são vibratoriamente levados para esse local, mas ele também fala da legião dos servos de Maria. O próximo. Gente, isso é fantástico. Aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos suicidas, conectados com a nossa mente, conectados no nosso estudo, que eles entendam, que eles escutem agora, que eles se liguem, que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela comanda uma legião de servos de Maria. E esse livro, Memória do Suicida, explica muito bem isso. O próximo, ele conta que é formada uma caravana, né, uma legião de servos, que eles entram nesse Vale do Suicida, eles entram e começam a procurar no interior das cavernas habitadas, examinando aqueles suicidas, né, e retirando aqueles que estavam em condições de serem socorridas, e são colocados em macas e são conduzidos por homens, né, por varões, para os hospitais de socorro. Então, é uma equipe toda ela para poder socorrer esses irmãos suicidas. Agora, o próximo slide, para você ver uma outra desse mesmo livro, Memória de um Suicida, eu vou fazer questão de ler para a gente ver, porque ele diz o seguinte: então, e aquela equipe pelo Vale do Suicida procurando os suicidas para resgatar, para trazer eles para os hospitais, para falar para eles que o sofrimento deles tinha acabado. E aí ele conta só: voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar, guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas. Ou seja, ia aquela equipe por terra, pelas cavernas, para aqueles lugares, procurando os suicidas para serem resgatados, e é como se do alto, assim, uma voz, né? Uma voz ou que ninguém via nada, alguma voz pairada no ar, guiava a equipe, olha, para a direita, para a esquerda, e detalhe, e ele continua, olha só, a mesma voz fazia a chamada dos suicidas a serem socorridas, proferindo seus nomes próprios. Gente, preste atenção, o que a gente está lendo aqui, ó. Essa voz, ela começava a chamar os suicidas pelo nome deles. Se essa voz chamava o suicida pelos nomes, o que a gente deduz? O próximo. Se tinha uma chamada nominal, é porque a equipe, né, comandada por essa voz, já tinha uma lista pronta. Então, se tinha uma lista pronta, aquele suicida que ainda não tinha sido socorrido, ele já estava listado numa lista na equipe de Maria de Nazaré. Ou seja, o suicida sintonizado conosco através dos nossos pensamentos, através dos nossos links mentais, que ele entenda, se ele está no mundo espiritual sofrendo, que ele tenha esperança, que ele tenha fé e que ele saiba que o nomezinho dele está cadastrado, está listado numa lista pronta pela equipe de socorro. E quando chegar a hora dele, ele vai ser socorrido. Deus não desampara a nenhum de seus filhos, mesmo que tenha sido pela prática do suicídio. Então, isso é a consolação, a esperança para os nossos irmãos que voltaram ao mundo espiritual. E no livro, no filme Nosso Lar, no livro, o próximo, ele fala exatamente do resgate de suicídio, a importância da prece. A importância, o próximo. A importância da prece. E é Kardec quem fala isso ainda no capítulo 25, no item 8, próximo. Item 18. Kardec coloca assim, isso aí é a imagem mediúnica de Maria de Nazaré. Então, assim, a prece tem sobre eles, se referindo aos espíritos sofredores e os suicidas incluídos, a ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar
os seus sofrimentos. Então, você, sintonizado conosco, encarnado, que tem um ente querido, que tem uma pessoa do seu carinho, do seu conhecimento que se suicidou, ore por ela. Ore por ela, que você vai estar incutindo nela arrependimento e vontade de reparação. E vai dar ela o quê? Esse conhecimento. E você, meu irmão suicida, que está sintonizado conosco, que você saiba que Maria de Nazaré está junto a ti. E como o Cristo nos disse, o próximo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vida, uma luz que não se apaga. Suicídio jamais. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Alfredo, nós temos muito que agradecer. Foi muito boa a tua palestra, a tua explanação. Muito gratificante ouvir. Sei que você está um pouco cansado, mas ainda tem mais uma tarefa para você. Você faz a nossa prece para finalizar? Faço, sim. Em primeiro lugar, a gente reforça, a gente agradece mais uma vez a oportunidade, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Ô, Ricardo, eu não tive tempo de, não dá para eu não consegui olhar os chats. Não sei se tem alguma pergunta, alguma colocação. Não teve nenhuma pergunta, não. Teve só mesmo as pessoas. Teve muito elogio, né? Elogio realmente bastante aí. Mas essa parte a gente pula. A nossa querida vovó. Não, isso aí é realmente perigoso, né? Mas tá aí, só realmente elogios, ó. Só a Clara aqui também. É que como eu estava aqui toda hora no Passa, foi uma palestra bem, eu não consegui botar, mas só elogios, tá? Eu não vou todos, que não vai ficar complicado. Tranquilo. As perguntas não teve nenhuma, não. A pergunta que é a minha preocupação. Então, na hora que você quiser, Ricardo, pode fazer a palestra, pode fazer a... Ok. Querido Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, que concluímos o nosso trabalho, que fala sobre a vida, Senhor. Não viemos hoje falar sobre a morte, mas sobre a vida. Essa luz que o Pai nos deu e que não se apaga. Nesse combate ao suicídio, nesse estímulo à prevenção, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos refletindo sobre essa temática tão importante. Permita, Mestre querido e amado, que todos os seus benfeitores espirituais, que as equipes de Maria de Nazaré possam envolver todos os nossos irmãos, que nesse momento estamos pensando neles. São irmãos que já retornaram ao mundo espiritual através da prática do suicídio, e estamos também pensando em seus familiares, em seus amigos. Esses irmãos também impactados. Que esses que estão nos nossos pensamentos sejam socorridos, esclarecidos e consolados nesse instante. Te agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade e que a Casa Espírita Ilha de Paquetá, continue cedo esse ponto de luz no esclarecimento e na consolação de todos nós. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja conosco. Que sejamos conscientes, Mestre, que quando tu nos disse que se estivéssemos sobrecarregados e aflitos, que o buscássemos. Aqui estamos, Jesus, te buscando nas nossas aflições, nas nossas necessidades. Muita paz a todos,
Obrigado, Senhor, obrigado aos bons espíritos pela tarde de esclarecimento e de estudo que tivemos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quem tiver a sua água, que beba a sua água. Nízia, vamos trabalhar, Nízia? Vamos tocar uma musiquinha? Perfeito, Nízia. Nízia, tem a saideira? Tem. Tem. Pode ser belo para mim? Pode.
Perfeito. Nízia, você fica tão concentrada aí, também teve 2 recados para você aqui no chat, tá? A Mônica Miranda dizendo que ama essa música e a tua fã número 1, a Alcione Alves, tá dizendo linda as músicas. Então, obrigada para as 2. Concluindo, agradecendo, quarta-feira que vem nós temos o Sandro Lima falando sobre o Cristo Consolador. Então, quarta-feira, às 7h30, e essa live ela vai rolar direto de Fortaleza, Ceará. Então, graças à tecnologia, temos isso. E sábado que vem, nós temos a Denise Duarte, que ainda não me passou o tema, mas acredito que ao decorrer da semana ela passe. Fique todos com Deus. Um excelente final de semana, muita paz no coração, beijo para todos. Alfredo, muito obrigado. Boa noite, Alfredo, boa noite, Ricardo. Boa noite, Nízia. Luiz, beijo no coração. Ricardo, Nízia e a todos aqueles que fizeram referência no chat. Eu tentei escrever, mas não sei como é que faz para escrever aqui. O agradecimento de boca. Nossa, muito obrigado. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. E melhoras para Selma e sua família, onde ela estiver, ela está com problemas particulares em casa, que elas sejam amparadas, né? Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.